Eu sou o Robson Loureiro e nós estamos indo agora para outra forma, outro modelo, outro caminho para se fazer pesquisa. Esse é o chamado pesquisa etnometodológica. Essa pesquisa, ela demonstrou que os procedimentos do raciocínio ligados ao senso comum são idênticos aos que se dirigem à atividade científica. Ora, a capacidade de refletir e interpretar é compartilhada pelos atores sociais em geral. A proposta etnometodológica é analisar os métodos, ou se quisermos, os procedimentos que os indivíduos utilizam para levar a termo diferentes operações que realizam em sua vida cotidiana. A pesquisa etnometodológica, então, é focada nessa análise de métodos ou de procedimentos, e nesse caso, nosso ou pode ser entendido também como e procedimentos. O que ela vai considerar? A pesquisa etnometodológica ela vai considerar as interações estabelecidas com os diversos sujeitos durante a pesquisa. E isso deve fazer parte da investigação. Os etnometodólogos, eles defendem que sejam abandonadas as hipóteses antes da pesquisa de campo e que as descrições dos membros passem a ser consideradas instruções para a pesquisa. Ela vai valorizar a construção cotidiana. Então, o que acontece aqui? Imagina, você vai para o campo fazer uma pesquisa e se você acredita que vai encontrar isso ou aquilo, que seriam as hipóteses, você tem que esquecer isso. Você vai para o campo sem saber o que você vai encontrar e você não quer saber. E se você sabia, você trata de esquecer. Essa é uma das bases principais da etnometodologia. Você vai averiguar, você vai pesquisar, você vai a campo sem ter hipóteses prévias sobre aquilo. Ela trabalha, então, obviamente, com uma observação direta, uma observação participante, com entrevistas, com estudo de relatórios administrativos, com resultados obtidos em testes, gravações de vídeo, o que for. O segredo é, eu vou pesquisar aquele espaço, mas eu não vou trabalhar sobre nenhuma hipótese que eu tenha formulado previamente. Isso é muito importante. Você escolhe o espaço de pesquisa e vai lá para ver o que vai encontrar naquele espaço. Quando você opta por trabalhar a pesquisa etnometodológica, você vai ter uma série de procedimentos amparados, sem a menor dúvida, para pesquisar o caráter, que métodos, que procedimentos acabaram consolidando aquela determinada prática social ou aquela determinada prática que vocês estão analisando. Ela vai trabalhar fortemente vinculada na vida presente e futura dos indivíduos, porque você precisa observar diretamente. Então, eu não posso trabalhar dentro de uma pesquisa etnometodológica sobre alguma coisa que eu não estou observando diretamente. Nesse caso, ela tem esse ponto em comum com o estudo de caso. O estudo de caso é outro, que você vai estudar o caso. Então, você precisa estar com o caso na sua frente, você precisa estar inserido naquilo que você está pesquisando. Você não vai poder trabalhar alguma coisa que já aconteceu há anos atrás. Essa é uma das características muito fortes da pesquisa etnometodológica. Um outro caminho de pesquisa também é a pesquisa com história oral, história de vida e depoimento pessoal. Essa pesquisa, para vocês se situarem, ela nasce mais ou menos, a história oral, vamos dizer assim, ela começa efetivamente a aparecer nos meios acadêmicos lá pelos anos 60. E ela nasce se opondo, vamos dizer assim, ela nasce como uma resistência à história tradicional, que normalmente é baseada em documentos escritos, né? E protagonizada normalmente, né, por figuras proeminentes, né? Então, a pesquisa tradicional, a história tradicional, ela vai se pautar não é pela história de cada uma das pessoas coadjuvantes no processo histórico, né? Ela vai se pautar, vamos dizer assim, abre aspas, com os heróis, né? Fecha aspas, aqueles que escreveram a história tradicional. Bem, a história oral não. A história oral ela vai trabalhar justamente com aquelas outras pessoas que não são efetivamente esses heróis, né? Ela democratiza, então, essa abordagem, vamos dizer assim, histórica, né?
e passa a registrar a experiência das pessoas, ouvindo e analisando seus relatos, conferindo importância às suas memórias e vivências. E a memória, como vocês sabem, tem uma função muito forte, muito significativa na história da humanidade. Tanto é que se diz que a melhor compreensão do presente e a reflexão de um futuro que se referencia em situações já vivenciadas, por vezes positivas, outras nem tanto, deixando em ambas o aprendizado necessário. Então, ao contrário da história oficial, a história oral busca compreender a sociedade através do olhar dos indivíduos que nela vivem, provocando um debate sobre o significado da história para esses sujeitos. Essa valorização das narrativas é utilizada quando a pesquisa quer captar uma memória recente, pois para realizá-lo os narradores precisam, então, estarem vivos e dispostos a socializar as suas lembranças. Mais uma vez, temos aqui um caminho metodológico que precisa, vamos dizer assim, de um apoio na contemporaneidade. Você não vai trabalhar sobre documentos mortos, você vai trabalhar sobre vivos, ou com vivos. Essa modalidade de pesquisa, ela precisa construir, vamos dizer assim, um projeto, realizar uma boa investigação exploratória, para conhecer bem o campo e a coleta de informações, para que vocês possam definir quem são as pessoas que vocês vão, de fato, ter como amostra. Então, depois dessa organização, é que vocês vão efetivamente realizar as entrevistas e buscar esses registros. Em geral, ela trabalha com relatos bastante intensos, porque trabalha, afinal de contas, com memórias. E depois de você gravar, depois de você realizar essas entrevistas, que tem que estar gravado mesmo, e tem que ser ipsis literis, pode ser um vídeo, mas de qualquer maneira você tem que registrar a fala das pessoas mesmo, não aquilo que você ouviu. Aí depois de você fazer isso, você simplesmente escreve, você transcreve tudo que foi gravado, e só depois dessa transcrição ipsis literis daquilo que foi falado é que vocês vão começar efetivamente a análise dos relatos. Isso vai te dar maior coerência, vamos dizer assim, nos dados. As fitas têm que ser conferidas, os relatos dos sujeitos, os dados coletados, os resultados de pesquisas preliminares, que foram utilizadas antes de você ir conversar naquele campo. Por exemplo, eu vou fazer uma análise da Segunda Guerra Mundial para os brasileiros, então eu vou buscar, vamos dizer assim, pessoas que foram representar o Brasil nessa guerra, ou que foram coagidos a representar o Brasil na guerra. Eu vou primeiro descobrir quem são essas pessoas, onde elas estão, marcar horários, fazerem entrevistas, e depois só é que eu vou começar a gravar as entrevistas. Por isso aquela ideia de fazer antes um trabalho exploratório. E obter um depoimento livre, é sempre uma coisa que precisa de muita preparação. Então você precisa conhecer com profundidade o assunto, observando e registrando não só o dito, mas também o silêncio. Então, antes das entrevistas, é bastante oportuno realizar uma pesquisa preliminar bibliográfica documental para preparar o momento da coleta. Ela tem a história oral, ela pode ser dividida em história de vida, o objeto de estudo, a reconstrução histórica do entrevistado, é outro fator importante, E você tem também a história temática, onde são tratados assuntos que fazem parte da trajetória do investigado. Então tem a história oral, que é a história de vida, ela é dividida em história de vida e em história temática. Na história de vida é quando você vai trabalhar entrevistando a pessoa, e na história temática é onde você vai tratar dos assuntos que fazem parte da trajetória daquela pessoa. Então essa divisão da história oral ela é muito importante. A história de vida, em geral, estuda acontecimentos históricos com base em relatos de pessoas, privilegiando a sua trajetória. Precisa que o sujeito fale, a respeito das suas memórias, e alguns autores acham também que a gente precisa que a própria pessoa que foi pesquisada fale sobre a sua trajetória. Não só você pesquisar a trajetória daquela pessoa, mas ela falar sobre a trajetória dela também é muito importante. O depoimento pessoal é um tipo de história de vida, que vai se limitar ao relato de fatos presenciados pelo sujeito, e aí vai se traduzir como uma narrativa mais focalizada, certo? Então, isso é a pesquisa com história oral, história de vida e depoimento pessoal. E, por fim, nessa primeira parte, baseada no livro da Matos e da Vieira,
nós vamos ter aqui a ideia que ela fala sobre a pesquisa experimental. Bom, a pesquisa experimental, ela é feita por amostragem, tá certo? Ela tem um conjunto representativo, uma parte de universo, né? E ela vai tentar reproduzir um fenômeno em um espaço onde o pesquisador, por meio de instrumentos e tal, escolhe variáveis que são denominadas de dependentes e outras que são independentes. Então, esse tipo de pesquisa, né, ela trabalha muito com a ideia de você trabalhar, de você buscar uma relação de causa e efeito, vamos dizer assim, entre essas variáveis, né? Esse tipo de pesquisa se tende a adotar métodos quantitativos de investigação, viu? Ela não é uma pesquisa experimental, ela não se presta muito para você trabalhar com perspectivas qualitativas, ela é mais quantitativa, né? Ela vai servir muito para o pessoal da área da biologia, da química, da própria física, né? E é bastante criticada a utilização da pesquisa experimental na área de humanas, né? Porque ela é muito marcada pelos métodos das ciências naturais, tá certo? Então ela não é muito usada na área de humanas, mas se por acaso, né, você se sente seguro, né, para trabalhar com a pesquisa experimental e pertencer, vamos dizer assim, ao seu pensamento à área de humanas, então é possível tentar. Lembrando que ela é uma pesquisa que trabalha, vamos dizer assim, com esses instrumentos, né, com essas variáveis, né, dependentes e independentes, e ela vai analisar aquele fenômeno que ela está olhando realmente como se fosse uma coisa de laboratório. Ela, às vezes, ela beira, vamos dizer assim, ela força, né, quando a gente trata de pessoas ou de coisas envolvendo pessoas, né, ela força um bocado essa barreira ou esse limite da ética, né. É muito importante lembrar, né, que algumas áreas do conhecimento ligadas à educação e a pesquisa experimental têm sido utilizada, tá? As correntes comportamentalistas, em geral, da própria psicologia, né, ela trabalha muito com a pesquisa experimental, mas é delicado e hoje é muito criticado. O que vocês estão vendo agora é que até aqui nós conversamos sobre pelo menos 13 formas, né, 13 caminhos metodológicos diferentes para você pesquisar, né? E a gente não está falando sobre procedimentos de cada uma delas, né? Cada uma dessas áreas de pesquisa, se você disser assim, eu quero fazer uma pesquisa participativa, então pronto. Então vamos atrás dos autores que criaram e que estabeleceram os procedimentos da pesquisa participativa e vamos ver quais são os passos, né, que você, como um pesquisador que está começando, precisa dar para garantir uma consolidação sobre o caminho de pesquisa que você escolheu. Isso é muito importante, né? Eu espero ter ajudado um pouco até aqui, né? E na medida em que forem aparecendo outros caminhos metodológicos, né, a gente vai apresentando aqui para vocês nestes podcasts.